Dia 15 de novembro, vote Elias Belco, o professor 40188. Elias Belco, o professor. Olá, como vai você? Estamos aqui hoje conversando com o professor Marlon, vice-prefeito da coligação PSB, Avante MDB. E quero conversar com o professor Marlon, vamos falar sobre educação e sobre os profissionais de educação. Tudo bom, Marlon? Obrigado por estar aqui hoje, por ter um tempo, né, nessa correria, nessa corrida que a gente tem para uma fazenda melhor, de você estar aqui hoje para a gente conversar sobre educação. Primeiramente, a todos que vão assistir, vão compartilhar, muito obrigado por estar acompanhando as nossas ideias. O Elias fez um convite, eu acho que de professor para professor falar de educação fica mais interessante. Ainda mais quando a gente vai falar de uma educação que a gente tem que, se ela está boa, a gente tem que melhorar. Se ela está ruim, temos que deixar ela ótima. Então, está aqui o Elias, uma pessoa séria, um professor igual eu, que é a nossa área, né, Elias? É a nossa profissão de nascença. Então a gente vai discutir aí a respeito da educação, acho que municipal e até um pouco da estadual. Marlon, começando já com essa questão da educação, Marlon, a gente tem que fazer às vezes relembrar algumas coisas. Essa questão quando foi votado ou foi colocado para o congelamento dos profissionais da educação do município, que a gente achou que foi um absurdo, né, Marlon? E como é que a gente viu aquilo, que foi um momento muito difícil, eu digo até para os educadores, né, e também para os funcionários públicos, mas principalmente para os educadores, que houve aquele congelamento, e não só o congelamento, né, subida de nível, Marlon, né? Então como é que você viu isso, como é que a gente sente isso, como é que a gente pode fazer para melhorar isso, Marlon? Primeiramente foi uma batalha árdua, né, igual se fala, tivemos uma Câmara onde travou junto com o Executivo, né? O Executivo vai lá e manda um projeto de lei congelando os salários e as progressões dos funcionários de educação, de saúde, né? Em todos os setores. Todos os setores. Mas o mais afetado foi a educação, que faz tempo que não consegue ter os avanços, né? E alguns outros setores ainda tem os altos salários que conseguem se manter com congelamento. E a gente está vendo essa questão, ela pesa muito porque é o seguinte, você vê, e precisamos ver que os professores e funcionários de educação, funcionários públicos que têm os seus salários congelados, eles deveriam levantar outras bandeiras. Levantar uma bandeira de uma pessoa que quer a mudança, né, Elias? Que é o seu caso, que é um professor que vai lutar por isso. Eu saio de cabeça erguida da Câmara e hoje sou candidato pelo 40, professor Marlon, pelo seguinte, o que a gente vê nessa questão? A gente vê simplesmente uma coisa, que nós não fomos a favor do congelamento. Eu, professor Marlon, e um outro vereador também não votou. E nós temos uma Câmara de 13 vereadores que tiveram aí nessa questão, 11 deles vai lá e busca travar a carreira do funcionário público. Até nesse sentido, né, Marlon, o que a gente vê na cidade, que a gente vê que já fazem 13 anos que a gente está vendo que está ocorrendo na cidade, e principalmente no último período do mandato que veio, né, a qual você foi um vereador mais atuante da Câmara, né, o tempo que tem que falar isso, né? O Marlon é um vereador mais atuante que teve na Câmara, que mais fez projetos, 42 projetos, mas que a gente vê nessa discussão que a gente teve, que a gente participou, teve a felicidade, se capacitou junto para participar lá na Câmara, né, Marlon? A gente vê que a educação desvalorizou, a estrutura desvalorizou, e a questão que nunca foi dado um valor e uma atenção especial, a questão da educação especial. Quer dizer, não houve isso, né, Marlon? Como é que você vê isso e como é que, daquelas discussões todas que a gente viu, e como é que a gente pode fazer para fazer que isso realmente melhore e funcione mais na cidade, Marlon? Primeiramente a gente tem que ver o seguinte, a gente teve várias discussões, até vocês contribuiu muito na questão de combater o congelamento de cargos e salários. Você foi um dos caras que, não tendo cadeira, foi lá, lutou, teve com o pessoal, com professores, com funcionários da educação, com funcionários de outros setores dentro do município na época. E uma pena que os colegas de Câmara, né, não entenderam da mesma maneira, por defender os interesses no Executivo na época. O que eu vejo da educação especial?
A educação especial, primeiro, tem que ter mais neuro para atender as crianças. Temos que ter um centro de atendimento para essas crianças. Nós temos aí quase 14 mil crianças hoje no município. Isso, 14 mil. Então, quando a gente chega a esse número, de 14 mil crianças, tem um médico, mínimo de professores para educação especial. O que tem que ter? Diminuir o número de alunos por sala e colocar um ajudante para ficar com aquele aluno. E daí a gente acompanha, você vai acompanhar que é um projeto que não é você entrando de vereador, ou o professor Marlo lá, ou o próprio Ricardo Miranda, ganhando a prefeitura, vai conseguir fazer isso no primeiro dia. Isso tem que ser estruturado, isso tem que ser montado. A educação especial tem que ser tratada com muita seriedade, E eu tenho certeza que você vai estar cobrando isso também na Câmara, que você participou de todas as lutas da educação, sendo assessor na Câmara, fez um trabalho, às vezes, até, vamos falar assim, melhores que alguns colegas que estavam por lá. Marlon, essa questão da educação especial, e eu falo isso porque nós ajudamos a desenvolver, a criar a Associação das Mães e Amigos de Crianças Excepcionais da Fazenda. Isso, eu lembro então, disso. A gente criou a MAI, né? E a gente criou a MAI e com elas a gente aprendeu, quando a gente trabalha com as crianças excepcionais, as crianças especiais, que há isso mesmo, não há verdadeiramente uma ação junto ao município, do município, para que isso, que a educação especial seja melhor gerenciada e que tenha um centro. Primeira coisa, nós temos que falar da valorização. Esse profissional está estagnado, sem salário, desmotivado, porque ele não pode nem... Daqui a pouco ele não pode comprar mais nada, porque o salário dele daqui a pouco vai se tornar salário mínimo. Salário mínimo. Porque o que é uma vergonha, o cara estudou, trabalhou quanto tempo para passar no concurso, ter um plano de carreira, e agora nós chegamos a essa situação. Que situação que nós chegamos ali? Uma situação que o salário dos caras estão congelados. Eu só faço uma observação para vocês. Pessoal, vocês sabem como que estão os mandatos. Olha aí. E tem muitos de vocês que estão com o salário estagnado e estão apoiando pessoas que fizeram isso para vocês. Dá oportunidade para gente nova, para vereadores novos, para prefeitos novos. Não vamos ficar com essas pessoas que estagnaram a vida de vocês. Vocês estão há quanto tempo com a vida estagnada? É que a gente vê essa questão da educação, né, Marlon, e essa questão do salário dos profissionais. Então, quando houve aquela questão do congelamento, nós convocamos, né, Marlon? A gente convocamos os profissionais. Tivemos já no Caíque, na Assembleia. Isso, Você foi lá. Fui lá. Você foi lá como cidadão, como professor, que não é funcionário da rede municipal, teve lá. E muita gente que deveria ter lá ouvindo o anseio dessas pessoas, não teve. E hoje tem alguns funcionários que estão apoiando esses caras, mas é isso que eu não consigo entender. Então, essa discussão que eu falo, às vezes eu acho que falta de informação para o servidor público, o servidor municipal, que essa questão da educação, do salário, do salário da educação no município. Sim. É que não há, na realidade, quando foi feito em 2013 aquela questão dos planos de cargos e salários, e todo mundo fala que era inexequível o plano de cargos e salários de 2013 do Fundo de Educação, eu falo o contrário, é exequível. É o que falta gestão e o gasto que se tem, que a hora que você pega o gasto que você utiliza e quanto que eles estão... da questão dos comissionados, que gasta a questão dos comissionados, dá os comissionados da educação e a maneira como você faz essa gestão, que faz que o salário dos educadores não consiga ter um aumento. E uma coisa que eu vou falar, que é uma coisa polêmica, né? Tem que falar sobre isso, Marlon, eu não consigo não falar sobre isso. Não, mas nós estamos aqui para... de como é gasto parte dos valores que poderia ser gasto no salário do educador, com estrutura que não é realizada. Quer dizer, você fala que está fazendo a estrutura, está comprando materiais de consumo, e esses materiais de consumo você não vê entrar. Onde que enfia isso, e volta e meia, tira esse dinheiro da educação para levar para as outras secretarias que não fazem o trabalho. Então, dinheiro da educação é sagrado, não se tira de educação, dinheiro você injeta. De educação tem que ser de educação. Tem que ser de educação. E outra coisa, nós chegando no governo, nós vamos aumentar de 25% para 30% o orçamento da educação. Nós não podemos ter uma escola construída igual aconteceu lá no Palmeira, onde ela passou de 2 milhões de subsídio. Então, que aumentou, 33% a mais do valor da obra que vai pagar para fazer uma escola. Daí eu falo para você, como é que você, servidor municipal, vai conseguir ter a sua bonificação? E outra coisa, 20 secretarias, 14 mil e poucos reais para cada secretário.
Vamos juntar algumas secretarias. Não precisamos, no momento de crise, ter secretarias abundantes ganhando um salário absurdo. O número de comissionados tem que diminuir, tem que dar preferência. Tem comissionado, tem muitos comissionados bons também. Sim, certo? lógico, podemos estar ainda. Não vamos criticar todo comissionado, porque tem comissionados bons. Mas o que nós temos que fazer? Temos primeiro que dar preferência para o funcionário estatutário. Primeiro passou no concurso, primeiro aquele cara que está no chão da escola, aquele cara que está trabalhando, que veste a camisa do município. Esse é o verdadeiro funcionário do município. Vamos falar sobre transporte escolar, Marlon? Eu cara, vou tentar, isso que nós temos que falar, né? Isso é muito polêmico, cara. Eu desculpo falar para vocês, eu vejo um transporte escolar falho. Transporte escolar que não respeita, que faz ponto para o aluno pegar. Tem que fazer os pontos, mas o aluno tem o direito de embarcar, não tem que ter carteirinha para embarcar aluno, porque gastam 3 milhões por ano. E cadê? Esses ônibus estão parados há quanto tempo? Foi devolvido esse dinheiro ou estão recebendo? Então, a minha pergunta começa aí. Já fiz essa pergunta na Câmara. Sim. Fiz documento na Câmara, porque eu não estou falando só aqui criticando, não. Tudo que eu faço na Câmara também. Isso mesmo. Não, essa questão do transporte escolar, Marlon, Aí quando você pega o transporte escolar, quando fizeram aquelas mudanças, a qual determinaram que a cada 1 quilômetro, né? A cada 1 quilômetro a criança pode, se está até 1 quilômetro da escola, não poderia passar mais perto. Tá, o máximo que a criança pode andar é 1 quilômetro, só que ela vai 1 e volta 1. É 2. Aí, essa primeira ida, porque é o seguinte, a gente tá nessas andanças, né, Marlon, que a gente vai nas casas das pessoas, tem casos de crianças de 4 anos, Marlon, que tem que andar 1 quilômetro para chegar na esquina, para poder determinar um ponto. Olha o absurdo. Uma criança de 4 anos tem que andar até na esquina, aí para esperar o ônibus dia de chuva, que esse ponto não é fechado, não tem um abrigo, e essa criança de 4 anos vai lá, tem que andar e depois voltar. Uma criança de 4 anos andar dia de sol ou dia quente para pegar um ônibus, isso é um absurdo. E por que essa mudança? Fala que o governo do estado do Paraná não manda dinheiro. Mas, meus queridos, se a gente... O governo do Paraná mandou dinheiro. Mesmo valor de revisa, e fora as crianças que são esquecidas. Não há um controle. Então, a questão da educação do transporte escolar está largado no município. Mas mais um problema é que esquecer até aluno dentro de ônibus, né? Criança dentro de ônibus. Principalmente, não os das escolas estaduais que usam também, porque o governo estadual ajuda a pagar. Ajuda a pagar. Mas assim, eu vejo um absurdo que as crianças do ensino fundamental até o 5º ano, até o término do 5º ano, aí, essa daí é a barulheira que atrapalha a cidade. Só para vocês verem. Atrapalhando a cidade, atrapalhando idoso, atrapalhando professor, está trabalhando, está fazendo aluno, está tendo aula online, fazendo suas coisas em casa, crianças. Isso então mesmo. temos que ter uma política séria aqui, discutindo assim, com seriedade. Educação, política séria, respeitando, não fazendo essa baderna que estão fazendo aí. Essa baderna. Mas voltando ao assunto do transporte escolar, pessoal, o transporte escolar tem que ser revisto o contrato. Tem que ser revisto o contrato com a empresa que está há muitos anos, ver a qualidade dos ônibus, por que não carrega criança. Tem ônibus que anda com 20, 30 pessoas e um punhado vem a pé para a beira da rua, arriscando ser atropelado, arriscando ser assaltado, porque ele mora a 900 metros do ponto, a 10 metros do ponto, só que antes da medida ele não pode entrar no ônibus. Não pode entrar no ônibus. E outra palhaçada é o aluno não pode ter que fazer uma carteirinha para andar de ônibus. O aluno já está uniformizado com a escola, faz a escola gastar, porque a prefeitura gasta, a escola gasta, o estado gasta fazer as carteirinhas. Não, mas podia ter feito o seguinte também, né, Marlon? Já que tem a carteirinha, que subsidiasse já o estudante, né? Que já que tem a carteirinha, não pagasse. Então, o que eles pensam? A única cidade que não tem subsídio, né, para pegar o transporte público é o município. É o município Fazenda Rio Grande. Mas eu estou falando sobre esse transporte. Fiz também. Fiz um projeto de lei, mandei requerimento, fiz de tudo. Mas uma pena que o nosso executivo arquivou, né? Na realidade, desde 2007 tem foi criado o Conselho Municipal de Transporte Público, só que nunca teve uma reunião, né, Marlon? Como muitos conselhos Como muitos conselhos que não funcionam. E daí os fundos não são explicados, né? Os fundos milionários de Fazenda Rio Grande. Fundos milionários. Todo mundo briga pela LDO, pela LOA lá, igual. Mas ninguém vai pegar os fundos milionários, né, Marlon? Os fundos milionários apareceram esse ano, depois de uma denúncia minha no Ministério Público. Isso, o Ministério Público vai aparecer. Agora eles resolveram aparecer, né, Marlon? Esse ano apareceu. Só que não veio os valores corretos, né? Marlon, nós tivemos uma experiência em 2015, né, Marlon? O Beto Richa, né? Que foi aquela experiência... famoso Carlos Alberto Richa. Carlos Alberto Richa, aquela experiência que nós professores passamos por isso.
que você não sabe, eu sou professor PSS, então eu fui lá por uma questão de ajudar os professores, né? Naquele dia eu levei 3 tiros, eu falo que foi 3 tiros porque 2 pegaram numa mochila, que eu nem trouxe a mochila, eu ia estar travassado a mochila, e eu levei um tiro e perdi 15% da minha audição, Marlon. Por causa das bombas. Por causa das bombas. Mas vamos falar sobre educação, a educação estadual. Por que essa dificuldade dentro do município que nós temos de não vir às escolas, que a gente tem as áreas, tentamos trazer essa escola e não está vindo? É uma falta, o governo do Paraná não olha para os nossos educadores do estado, né? E não olha para, principalmente, nossos educadores aqui da fazenda, né? Primeiramente, também quero deixar registrado que eu participei do dia. Sim. Do dia lá que eu acho que foi o pior dia da educação do Paraná, ainda além de roubar nossas aposentadorias, nosso depósito que nós desconta todo mês. Para usar para jogar dinheiro em outras áreas ou não acabar as obras inacabadas, o quadro negro. Do quadro negro, que é um absurdo, né? É um exemplo disso. Mas eu vejo assim, eu fui uma das pessoas também na Câmara que pedia essas escolas. Os terrenos tem no município para construir escolas. Tem 3 lugares, né? Palmeiras, Estádios e no Greenfield. E no Greenfield, certo? 3 lugares para 3 escolas. O que acontece? Só que se o prefeito não for com o governador, na Secretaria de Educação e falar que está precisando de escola, o governador não vai mandar escola para cá. Não manda, né? Não manda escola. A última escola estadual feita aqui, Fazenda Rio Grande, o Abílio, a última escola do município foi o Abílio. E daí nós estamos em 2019, 11 anos se passaram e não foi feita mais nenhuma escola. Nenhuma escola no município. E o nosso município cresceu quanto? 145 mil habitantes hoje? Tem que valorizar o PSS, tem que valorizar o professor concursado. Então o que nós temos que resgatar, o Brasil tem que resgatar igual na Europa. Nos outros lugares, priorizar a educação em alguns países. Educação. Nós só vamos tirar o nosso país desse mar de rolo, de coisa errada, de gente indo para o tráfico, gente morar na rua, a hora que você tiver investir em educação. Educação é a base de tudo, né? Tá, não é porque nós somos professores, mas sim, qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa inteligente sabe. Para ter um médico tem que ter um professor. Então, Marlon, eu queria entrar nessa questão das escolas, porque como professor da rede estadual, né? E a gente desenvolveu alguns projetos e foram até aprovados lá na Câmara, que são 3 projetos que são muito importantes para o município. Primeiro, que é o plano de ação e emergência. Sim. Que era a questão do pai. Aquela situação que você foi um herói lá no Abel. Eu tenho que falar do Marlon. Isso que o Marlon foi um herói lá no Cunha. A hora que começou depois aconteceu aqui no São Paulo, lá que entrou aquele maluco lá que matou em São Paulo, que teve um aluno que tentou fazer a mesma coisa lá no Cunha, e ao qual você, mais que a Guarda Municipal, e até que o falecido, né, o Guarda Municipal Márcio, né? Márcio que tomou as atitudes, a gente estava junto, o professor Nilson, né? Isso. O professor Nilson era o diretor da época, mas eu estava lá no momento ajudando. No momento, né? Como pai também, né, Marlon? Você também é pai. Então, o que acontece com os nossos jovens hoje? Eu estou falando isso que nós estávamos tendo uma conversa aqui com algumas pessoas, alguns jovens que estão vindo voluntários para trabalhar na nossa campanha também, elas fazem... E quando a gente pensa no mandato coletivo, as propostas nascem das pessoas e a gente coloca isso no mandato, né? Mas aí o que eu vejo, o que acontece? Como pai, agora eu como pai e como professor. Então, os alunos, eles terminam o 2º grau, aí eles não conseguem passar no vestibular e começa a criar um limbo, porque é o seguinte, desde que eu entro na escola, então eu entro lá com 6 anos agora, né? Dos 6 anos eu fico na escola, eu tenho todos os meus amigos, aí eu termino o 2º grau. Aí a hora que eu termino o 2º grau, isso, daí eu não tenho mais meus amigos, porque a hora que eu termino, consegui sair, terminar o 2º grau, eu vou para onde? Aí o que a gente pensa sobre o que a gente pensou desse limbo que acontece com essa juventude, como que a gente pode ajudar isso? Então, dentro de uma conversa até... Era da Marcela, se eu não me engano, a Marcela, teve esse projeto que ela falou o seguinte, não, na escola, desde o 2º grau, quando está no 2º grau, deve ter uma assistente social, uma psicóloga na escola, fazer parte do grupo pedagógico. Que dentro das escolas, obrigatoriamente devia ter isso, por quê? Porque quando eles estão saindo, para onde que eles vão? Porque tem momentos que o jovem não sabe o que faz, porque ele está perdido, porque não tem meus amigos, sim, foram para um lado. Então a gente pensa da obrigatoriedade de que o município ter dentro de um programa de apoio ao jovem, dentro das escolas, todas as escolas têm isso. O que você acha, Marlon, dessa ideia? Eu acho que você também vê a mesma coisa que eu vejo, essa dificuldade. Eu concordo com você em 100% nessa parte, mas eu quero deixar um negócio bem claro. A gente fez um projeto de lei que hoje é usado no município.
do jovem. Do jovem, sim. Não sei se você Sim, sim, eu acompanhei, sim. Está acompanhando aí, onde o jovem, a secretaria do município... Isso, que deveria... Só que daí fizeram isso daí como base política hoje, né? Sim. Pode ver que tem algumas secretarias que pegou os jovens indicados para trabalhar para candidatos a vereadores. Para candidatos a vereadores. Que eu fiz uma denúncia na Câmara. Sim. Certo? Então, quando você fala dessa questão do jovem sair do ensino médio, a questão da faculdade, pessoal, Elias, você é um cara que já sabe disso, a população também. Por que tem tanta faculdade estadual no interior? Qual é a faculdade estadual mais próxima nossa, do grande centro? Ponta Grossa. Quantos quilômetros tá? 100 e pouco, 120? 120. Mais ou menos 114, 120 quilômetros. Daí eu te faço uma pergunta. Por que uma cidade da região metropolitana não pode ter uma faculdade estadual? Se nós não temos, só temos uma federal. Cadê os nossos executivos? Por que eles não se unem e cobram do governo do estado a criação de uma faculdade num desses municípios ao redor da Grande Curitiba? Boa, Marco. Para sentar... Aí o seu Márcio Wozniak está caindo, não vai fazer isso, que é o presidente da Comec, né? Vou até falar o nome dele, que ele poderia ter feito isso, ficou 4 anos andando para lá e para cá. Da Somec, né? Da Somec. Da Somec. Então o que acontece? Ah, e o Chico Santos? O Chico Santos também da Comec, então quer dizer, então tinha os dois, né? Então... o cara da obra, agora é o candidato aí, né? Mas por que não propôs uma universidade estadual para Grande Curitiba? Meu amigo, a responsabilidade não é do Estado, não é da população. A responsabilidade é do município. Do município. O município tem que dar assistência. Por que quando o aluno cai lá no Estado, ele já não quer dar mais assistência no 6º ano? Se tem que ter um acompanhamento da base, lá embaixo, lá dessa base, sai daqui, ó, até o término do ensino médio. Isso e mesmo. se não conseguiu dar conta ali, tem que continuar dando essa assistência até esse cara conseguir se encaixar no que seria a vida social dele. Vida social dele. Não, é isso que falta o município, porque daí falta lazer e cultura, né, Marlon? Porque daí a gente não consegue ver a educação. Aí entramos em outra parte porque nós não temos lazer. É a educação. A educação, novamente, mas a educação faz lazer, cultura e esporte. Que quando nós não você temos. pega uma educação, ter aula de balé só para filho de funcionário da prefeitura, quase um punhado de estagiários sentado fazendo campanha hoje para determinados candidatos, e depois próprios professores que têm que cumprir tal horário saem antes para ir para outros municípios, dar aula em outros municípios. Começa errado aí, porque cadê a seriedade? Cadê a seriedade? Estamos terminando a nossa conversa com o Marlon 40, que é o vice do Ricardo Miranda. Então fala o Marlon 40, que é professor de professor para professor. Vamos colocar até esse nome de professor para professor, daí falar para a produção. E agradeço, Marlon, de você estar aqui hoje, a gente discutir isso e dizer para você do meu apoio, né, ao 40, e dizer também da importância do seu trabalho e do que você acredita, que você também acreditou por um mandato só, não acredita em reeleição, quer dizer, construiu o que você fez em 4 anos, foi o vereador mais atuante na Câmara de Vereadores, fez mais de 42 projetos, né, Marlon? Isso. E todos os projetos que vêm pelas mãos do Marlon, eles vieram os projetos para a construção de uma sociedade melhor, boa e, eu dizia, trabalhando em todas as áreas. Obrigado, Marlon. Para encerrar, eu queria agradecer o espaço. Sabemos que estamos pedindo voto, uma campanha difícil, uma campanha simples, uma campanha de rua, uma campanha sem carro de som, uma campanha onde nós estamos levando a seriedade. E o Elias fazendo a sua campanha maravilhosa. Parabéns pela sua campanha, Elias, pela sua atitude, seu grupo. As pessoas que estão com você são pessoas de bem. Então eu vou pedir para vocês aí que estão nos assistindo, e também aos educadores que assistam o vídeo, 40188. Professor Elias tem que nos representar na Câmara de Vereadores também. E, lógico, pedir o voto para o 40, né? 40 o Ricardo Miranda e o professor Marlon. O professor Marlon hoje é 40, né? 40 para representar o povo e representar a sociedade aí numa mudança que nós queremos, junto com pessoas sérias igual você. Obrigado, Marlon. Obrigado pela atenção, obrigado por ter vindo. 40188, Elias Belco, professor, por um mandato coletivo participativo. Dia 15 de novembro, vote Elias Belco, o professor 40188. Elias Belco, o professor